Olha, ontem nós tivemos aqui no programa Variedades a presença da presidente da diretoria da ADAT, né, que tornou público uma renúncia da atual gestão, né, a presidente que esteve aqui presente, a Marina Paiva da Costa, acompanhada da tesoureira, a Cristiane Bueno dos Santos, e da colaboradora, a Natália Dojnowski, né, que trouxeram essa informação aqui à nossa comunidade e externaram essa questão. No momento, inclusive, da participação delas e na sequência, nós tivemos uma repercussão bastante intensa dessa manifestação, inclusive com alguns dos sócios, chamados sócios fundadores, né, que estão hoje já aqui, solicitaram um espaço para repercutir, esclarecer algumas questões no ponto de vista deles com relação a esse tema que foi tratado ontem aqui. Eu estou com a presença da sócia fundadora, a Danusa Escapim, também a Aline de Oliveira Villagrán, talvez venha ainda o Everson Rouaney Bortolini, está por chegar, né, o José Fábio Viana Guidari Machado, né, que são todos fundadores, sócios fundadores da ADAT, e que solicitaram esse espaço para trazer algumas colocações com relação a esse tema. Como é já normal aqui na nossa programação, o espaço fica sempre à disposição para que pontos diferentes sejam trazidos e sejam colocados, né, com relação à visão que as pessoas têm de cada situação. E a gente conversou aqui no intervalo, né? Quem vai começar a conversar conosco é a Aline de Oliveira Villagrán, que hoje é advogada licenciada, mas é advogada, né? E foi, juntamente com o Everson, uma das pessoas que fez o estatuto da entidade. Ela gostaria de trazer algumas colocações com relação a esse aspecto. Aline, bom dia, como é que está? Tudo bem? Bom dia, Miguelzinho, bom dia a toda a comunidade, né? Nós estamos aqui então hoje, né, para dizer que a gente continua, né, aí amando a ADAT, e a gente precisa trazer alguns esclarecimentos, porque ontem foi passado aqui que dentro do estatuto seria possível, então, a diretoria simplesmente entregar aos sócios fundadores, e isso não é uma verdade, não está previsto no estatuto, muito pelo contrário, Miguelzinho. O estatuto prevê de forma muito clara, né, que apenas com eleições, né, se pode passar uma diretoria para outra. A gente não pode, ao bel prazer, escolher para quem a gente vai entregar, né? Então, infelizmente, não houve essa eleição. Até houve uma convocação inicial. Nós fomos todos na reunião, né? Eu retornei a Tupanciretã há pouco mais de um ano, então, né, agora que voltei a querer ser mais ativa dentro, né, da associação novamente, então, por isso fui na reunião. Lá foi nos colocado da necessidade de fazer algumas pequenas alterações no estatuto antes de se fazer a eleição, né? Concordamos, então, com tudo isso. E as meninas tinham um prazo, então, para fazer isso. E inclusive, algumas vezes, né, Danusa, que foi questionado a elas, porque estava demorando muito, não foi, só diziam que estavam dentro do prazo, então a gente aguardou, porque também a gente não poderia invadir, né, já que né, a administração era delas, então, né, a direção era delas, competia a elas. Infelizmente, Miguelzinho, isso não aconteceu. Houve, né, uma nova assembleia no início de agosto, onde foi, então, feitas alterações, eu não pude estar presente, mas foram feitas as pequenas alterações estatutárias que não tinham sido levadas a registro, pelo menos até onde eu sei. E, diante disso, não houve tempo hábil para se fazer uma nova eleição. Então, né, o nosso esclarecimento é nesse sentido. O estatuto é muito claro no sentido de que compete, sim, à diretoria convocar uma eleição e somente assim, né, passar a direção, então, ali, né, da entidade para uma nova, né, uma nova direção, uma nova diretoria. E me parece que ontem, né, saiu, então, um edital. Divulgaram um edital aqui Acredito na rádio. eu que as gurias não tinham se dado conta disso, de que elas não poderiam fazer isso, e acredito que agora elas, né, de repente foram ler o estatuto, conversaram com alguém, foram melhor orientadas. E isso até nos trouxe um alívio, porque nós estávamos muito preocupados, tanto com a questão legal, que isso pode vir, né, a trazer para a entidade, quanto, e principalmente a questão dos animais mesmo, porque, sim, né, elas falaram que já foi demitido funcionário, então, assim, né, nós inclusive estávamos muito preocupados com isso. Quem vai cuidar desses animais? Porque a gente não pode simplesmente chegar lá e dizer assim, olha, vamos fazer tudo,
né? Tem que seguir as coisas, né, de forma correta e legal, né? Sim. Então, essa era a nossa preocupação. Então, assim, só trazer esse esclarecimento. Que precisa, sim, haver uma eleição. Não pode simplesmente, né, acabou meu tempo, eu não vou convocar eleições e paciência. Não é assim. Né? Perfeito. Você comentou, eu lembrei, nós recebemos ontem um edital que foi divulgado aqui na rádio, como você comentou, e ele está convocando aqui uma Assembleia Geral Extraordinária, dia 2 de setembro, às 18 horas, em primeira convocação, 18h30 em segunda convocação e 19 em terceira convocação, na Avenida Bortolo Foliato, 915, para deliberar sobre a eleição e posse da nova diretoria. E o registro das chapas deverão ser feitas até às 12 horas do dia 2 de setembro, no local da Assembleia, né? No mesmo local. Só para complementar a sua colocação e passar esses dados. E isso realmente aconteceu somente na tarde de ontem, após a entrevista da manhã. Mas, Danúzia Escapim, gostaria de repercutir também. Bom dia, como é que está, amigo? Tudo bem? Bom dia, Miguel, tudo bem? Bem. Complementando, eu vou fazer uma correção. Quando estava acontecendo a entrevista, eu lancei algumas perguntas e tu não tiveste tempo hábil de perceber, né? Daí tu me ofereceste, depois que eu te botei um monte de indagações, né? Tu me ofereceste, Danúzia, tu não quer vir pessoalmente, né? Daí eu disse, vamos, vou convidar os sócios fundadores, porque eu acho que esclarecer não significa a gente criar polêmica. Eu acho que a gente tem que ser sempre a favor da verdade. E eu acho que quanto mais as pessoas se esclarecerem, se informarem e saber o que está acontecendo, eu acho que é melhor, né? Então, nesse intuito, a gente veio aqui para esclarecer. E um dos pontos principais é que a gente ficou muito preocupado com essa questão de simplesmente entregar, né, para os sócios fundadores. E eu, pessoalmente, estou aqui porque sou sócia fundadora, eu não sou a DAT. Eu sou pelos animais. Eu não participo mais e não participei dessa diretoria, mas eu continuei o meu trabalho frente aos animais. Sabe? O que é da gente ninguém tira. Então, assim, às vezes é muito melhor tu sustentar o que tu é do que tu criar uma mentira a respeito da pessoa, né? Eu sou a favor dos animais e estou sempre dizendo, primeiro os animais, depois o resto, né? E outra coisa, que assim, citaram o meu nome na entrevista ontem. Aí eu digo, puxa, são 30 e poucos fundadores, por que a Danúzia? De certo, eu inspiro alguém, né? Eu devo inspirar pessoas. E quando os alunos, porque eu também sou professora, e quando os alunos, professora, ele está me copiando. Meu bem, se ele está te copiando, coisa boa. Valorize isso. É sinal que tu está sendo inspiração para alguém, né? Então, quando eu vi o meu nome citado, eu digo, epa, eu devo ser importante como sócia fundadora, né? Aí... falaram que eu tive conhecimento, que eu estava sabendo que eu ia assumir a DAT, eu e o Everson Bortolini, né? Aí eu pensei, eu estava sabendo sim que eu ia assumir, não. Eu estava sabendo porque na segunda-feira a contadora da associação, a Mirelle, que foi do nosso tempo, seguiu com as meninas, com essa diretoria, uma pessoa muito competente, minha amiga pessoal. Ela disse, Danúzia, eu preciso falar contigo segunda-feira. Eu disse, tá, Mirelle, assim que der um tempinho eu apareço aí. E estive conversando com a Mirelle, fui lá e conversei com a Mirelle na quarta-feira de manhã. E daí a Mirelle me colocou assim, Danúzia, assim, eu preciso que tu saiba que agora, dia 23, vence o tempo da Marina e que ela vai entregar para vocês, para ti, para o Everson Bortolini, a DAT. Assim. Aí eu disse, como? Entregar para mim, para o Everson Bortolini, por quê? Isso não diz nada no estatuto para quem entrega a associação, se simplesmente joga uma diretoria para o ar. Não é assim que funciona, Mirelle. Tu sabe que não é assim que funciona. O estatuto está ali para ser cumprido e me admira
uma gestão que esteve 4 anos na frente da associação não ter conhecimento do estatuto, né? Então, assim, ó, tu tem dúvida, tu vai lá e pesquisa, mas não simplesmente tu tomar a bel prazer, né? Resoluções, porque tu não quer mais. Não é assim que funciona. A gente tem que ir pelo que é certo, pelo que é correto. Aí eu disse para a Mirelle, não. Uma, que eu sou uma pessoa que trabalho 40 horas, eu ainda não me aposentei, né? Eu tenho meu negócio e eu inventei mais um negócio, né? Que daqui uns dias tu vai ficar sabendo. Nós vamos fazer uma parceria. Mas, então, o que aconteceu foi isso, né? Eu disse não, a gente tem que ir pelo que é correto. Elas tiveram tempo hábil para fazer tudo dentro da lei e dentro do estatuto. Se não foi feito, não é problema meu, não é problema dos sócios fundadores, né? E me admiro terem me chamado aqui, porque são 30 e poucos sócios fundadores. Tem a dona Gleia Alberto, né? Tem a Mariana Schroeder, e posso citar a Rejane, e por aí vai. Foi uma reunião no clube, né? Daí eu disse não, a gente não aceita isso. E outra, porque tu está apoiando uma outra chapa. Eu estou apoiando uma outra chapa. Se vão colocar chapa, Miguel, eu não sei. Mas eu tenho o direito de apoiar quem eu quiser. Ou o Alexandre de Moraes já chegou a Tupanceretã? Não, né? Não, que eu saiba não, né? A gente ainda está numa situação de liberdade. Então eu apoio quem quiser. Essa pessoa que está pensando em colocar uma chapa, porque eu não posso afirmar, eu te digo, Miguel, vamos colocar uma chapa. Aí a criatura não montou a diretoria dela, não aparece. Não. Ela perguntou, Danuzzi, tu me apoia? Eu digo, o que tu pretende fazer? Eu digo, eu acho que tem que mudar isso, aquilo. Porque é uma opinião minha. Eu não segui dentro da diretoria, e o José Fábio também não, e o Everson também não, e o Abner também não, porque a gente discordou de certas situações. Discordar é natural. Inimizade não. Muito menos denegrir o trabalho da Marina. Só da pessoa ter a coragem de enfrentar essa situação, a situação dos animais, tu compra uma briga, tu enxuga gelo dia e noite. Eu sei o trabalho que ela fez do jeito dela. Eu discordo muitas coisas, sim, muitas coisas eu aplaudi. Ela deixou, eu acho que foi um projeto feito para ter fiscalização, é alguma coisa nesse sentido. Muitas coisas boas vão ficar se ela não apresentar chapa e não quiser continuar, porque ela tem esse direito, né? Se ela acredita no trabalho que ela está fazendo, se tu acredita no que tu faz, tu tem que apostar naquilo, entendeu? As pessoas têm medo de apostar na sua capacidade. Eu não tenho. Eu dou minha cara a tapa. É assim que tu vive. A vida é assim. Então, assim, ó, a gente vai colocar alguma chapa? Não sei. Eu vou colocar uma chapa? Não. Eu, Danuzzi, eu não posso te dizer nunca mais serei presidente, não. A gente não usa essa palavra nunca. Amanhã depois eu tiro na loteria e eu consigo, né? Eu me aposento e eu consigo, né? Só que tudo na vida, Miguel, tu há de concordar comigo que tudo são fases. A gente fez eu fiz a minha contribuição. Eu continuo o trabalho, continuo. Só que é um trabalho, a Marina há de concordar comigo e a diretoria dela, é um trabalho que te desgasta emocionalmente, fisicamente. É uma coisa assim, que te suga, que às vezes tu precisa se afastar um pouco para te equilibrar emocionalmente, né? E quando a Marina sumiu, que eu era presidente, a gente continuou o trabalho com ela. Aí depois eu acabei me afastando, né? Segui o meu trabalho, ela seguiu o dela com muita propriedade. Te digo assim, ó, várias vezes eu estive lá, coisas muito bem feitas, algumas discordo, como já te falei. Mas assim, ó, eu admiro muito quem abraça essa causa, admiro mesmo. E o nosso intuito hoje aqui é esclarecer. Eu, porque foi citado o meu nome. Eu, porque eu tive preocupações. Quem é que vai alimentar esses animais? Visto que a Mirelle, nesse dia que ela me chamou, ela me comentou que o funcionário já tinha cumprido o aviso prévio, já tinha recebido todos os direitos trabalhistas e
estava até o dia 23. Hoje é 23, né? Uhum. E amanhã? Quem é que vai alimentar os cães? Quem é que vai cuidar? A gente ficou, por sinceridade, eu fiquei em desespero. Sabe? Todos nós, né? Todos nós ficamos em desespero. Então, assim, ó, que bom, foi um alívio quando a gente viu essa Assembleia Geral Extraordinária, porque é assim que tem que proceder. É dentro da lei, né? Tem um prazo. Vamos ver quem é que vai apresentar chapa, quem é que vai pegar essa bronca aí agora. Porque é uma bronca. Tem que se preparar muito. Tem que ter apoio de toda a comunidade. Isso eu sei que a gente tem, né? Toda pessoa que for pegar presidente da DAT vai ter. Porque a gente tem amantes dos animais assim fervorosos aqui em Tupã. Temos e eu sei e eu posso falar tranquilamente sobre isso. Então, o nosso intuito é isso, Miguel. É a gente que quer fazer tudo certinho, tudo dentro da lei. E como algumas coisas foram colocadas equivocadamente por não terem conhecimento, foi por isso que a gente veio esclarecer. Perfeito, Não? muito bem. Bom, são 9h26, você está com a Tupã, o programa Variedades, que está recebendo aqui na manhã de hoje a presença de Danúzia Escapim, da Aline de Oliveira Villagrán e do José Fábio Guilherme Machado, todos sócios fundadores da DAT, né? E que nominalmente foi citada a Danúzia Escapim ontem na entrevista, mas foi citado também os sócios fundadores, né? Que então engloba todos eles, inclusive o Everson, a Aline e o José Fábio, né? E como a Danúzia comentou, posterior à entrevista a gente viu que ela tinha nos enviado alguns questionamentos, algumas colocações, e inclusive pelo fato de ela ter sido citado nominalmente, né? Nos colocamos à disposição para ampliar essa informação aqui, hoje com a presença dessas pessoas aqui. Bom, a gente torce para que tudo ocorra da melhor forma possível, né? É um momento de expectativa aí, e é claro que agora, dada a data para a Assembleia, deve ocorrer a Assembleia lá com a eleição de uma nova diretoria e aí dar prosseguimento nessa bela atividade que a DAT faz já de muitos anos e que, como a Danúzia muito bem colocou, tem o reconhecimento de toda a nossa comunidade, né? Quando se fala em ADAT, todo mundo, de alguma forma ou de outra, procura colaborar, auxiliar, alguns com mais intensidade, outros com menos, enfim. Mas é uma instituição, uma entidade muito benquista aqui para a nossa comunidade e muito relevante, muito importante, né? Ontem, inclusive, questionei, cerca de 100 animais estão lá presentes hoje lá e que precisam ter o devido atenção, o devido cuidado. E quantos milhares já passaram por lá, já foram atendidos nesse todo esse tempo que a DAT atua aqui em Tupã-Ciretã. Bom, mas como é prática desse programa, a gente vai deixar o microfone à disposição, se algo mais a Danúzia ou a Aline queiram colocar. E é claro que na expectativa de que possamos estar levando as informações daquilo que estiver acontecendo lá e tomara de forma que possa dar a continuidade ou até a melhora dos serviços que a DAT presta à nossa sociedade através da defesa dos animais aqui de Tupã-Ciretã. Bom, Danúzia, mais algum detalhe que você gostaria de colocar? Por favor, fique à vontade. Na verdade, Miguel, teve uma parte que foi citada a respeito da parte financeira da DAT. Quando eu saí, entreguei a presidência, né, que a gente seguiu o trabalho com a Marina e depois a gente se afastou, a gente deixou dívidas. Sim, deixamos dívida. A gente deixou. Uma dívida bem grande, no Viana, de ração. Mas a gente deixou encaminhada a nota fiscal gaúcha. O dinheiro estava para sair. Mas sabe como é que é governo, né? Sai hoje, sai amanhã. Eu passava toda semana no Viana e dizia, Viana, está saindo. Na outra semana, a Viana está saindo. Felizmente, saiu quando a Marina estava na presidência. E essa dívida foi quitada. Ficou outras dívidas? Ficou dívidas, porque os cachorros seguem comendo, eles seguem precisando de remédio para vermes, eles seguem. E uma associação sempre tem dívidas. Então, dívida astronômica, não. A dívida astronômica que eu te falo, de cadeira, que a gente tem documentação, foi R$8 mil em ração e algumas vacinas que a gente pegou no Viana. Então, essa questão financeira, sim. Né? E eu recebi pessoalmente, assim, ó, até eu te mandei ontem, né? Que há um tempo atrás eu coloquei, eu acho que foi em junho, julho, no Face, que eu não tinha a intenção de ser presidente da DAT. Porque as pessoas estavam me perguntando, e tu vai ser a próxima presidente da DAT? Eu disse, gente, não, eu não posso por isso, aquilo. Eu ajudo, com certeza. Não, mas estão falando que você vai ser, que dia 23 entregam o cargo e que você vai ser. Aí eu resolvi colocar, entendeu?
Porque se eu te disser, Miguel, eu não fiz, eu não vou fazer, tu pode escrever. Eu não tenho bigode porque eu faço, mas eu sustento o que eu falo. E se alguma coisa eu fizer de errado, eu tenho a humildade de chegar e te pedir desculpas. Então, assim, eu não pretendo ser presidente da DAT, eu não pretendo colocar chapa. Tá? Então, assim, ó, pessoal, vamos apoiar a DAT independente de quem entrar, tá? Porque, assim, ó, a gente sabe que aqui em Tupã, a causa animal, a questão animal, ela começa primeiro pela educação das pessoas. Eu conversei com uma profissional em Santa Maria, dona Marlene, ela é muito conhecida, é uma veterinária já aposentada lá em Santa Maria, ela faz uma castração invasiva, que chama uma castração, se não me engano, por gancho. E ela teve me explicando a respeito disso, sabe, a importância da castração. Daí ela me disse bem assim, ó, e aquilo ali me abriu muitos olhos. Ela disse, minha querida, tu pode castrar quantos animais tu quiser. Se tu não educar as crianças, se tu não educar a futura geração, porque essa geração que está aí, essa geração de 17, 16, 15, 14 para cima, você, de repente, você consegue colocar alguma coisa boa a respeito dos animais na cabeça deles, mas eles já estão com o caráter dele formado. Então você tem que educar as crianças. Eu já tive indo nas escolas falando da importância da castração, falando da importância do respeito aos animais. Que eles têm o mesmo sopro de vida que a gente, eles merecem o mesmo respeito que a gente. Entendeu? Então, assim, ó, um último recado, que até eu pedi licença para o Miguel, para mim falar, é o seguinte, gente, a gente está em época de eleição. Prestem atenção nas propostas dos candidatos. Nós precisamos de candidatos que se comprometam com educação, principalmente educação, que se a gente não educar as pessoas, a gente não vai ter uma geração que consiga salvar o planeta. Né? Eu já falo assim. Né? Não é só os animais, porque a gente depende deles. O dia que a gente entender que a gente depende deles, a nossa consciência vai mudar. Então, assim, ó, a gente está aí numa eleição, olhem as propostas dos candidatos, vejam alguém que realmente se comprometa com a causa animal. A gente precisa de leis, porque se não for lei, gente, não tem o que a gente faça. A gente enxuga gelo hoje, a gente castra hoje, amanhã alguém deixou de castrar sua fêmea, são 6, 8 filhotes que futuramente vão dar mas não sei quantas ninhadas. Entendeu? Então, assim, ó, agora é a hora da gente pensar em pessoas que tenham a sensibilidade e tenham um compromisso para com os animais. Eu não digo nem com as pessoas, com os animais. Porque tendo compromisso com os animais, cuidando deles, eles indiretamente vão beneficiar o ser humano. Miguel, eu te agradeço imensamente, tá, por ter aberto esse espaço, por ter perguntado se a gente queria vir, porque eu também não tinha pensado na possibilidade. Eu digo, garanto que o Miguel vai falar alguma coisa lá, né, que eu coloquei. Mas te agradeço imensamente, já estava com saudade do microfone. Que bom. Obrigada. Não por isso, um prazer recebê-la aqui. Bom, mais algum detalhe, por favor? Miguel, na verdade, assim, ó, só em complementação a isso, tudo que a Danuzi falou sobre, né, nós amarmos a causa animal, quero dizer que a gente vindo aqui trazer esse esclarecimento, de forma alguma a gente está aqui para... Né, como a Danuzi falou, a gente não está aqui para atacar a gestão da Marina, muito pelo contrário, ela merece ser parabenizada por ter ficado 4 anos à frente, né? Não é um trabalho fácil, a gente sabe. Eu também não tenho interesse, assim, por questões pessoais, assim, de ser presidente da DAT, mas estou aqui disponível também para ajudar, seja a Marina, seja a gestão que entrar, né? Até nesse momento aí que ela está aí buscando também, agora ela, né, publicou o edital. Então, o que for necessário, que precisarem de mim na questão da DAT, podem contar comigo dentro né, das minhas possibilidades de tempo e tudo mais. Eu estou disponível aí para ajudar, né? Mais uma vez, parabenizar essa diretoria aí, que a gente não sabe se vai sair, se vai ficar, não sei se elas vão ter interesse em apresentar uma chapa delas ou não, né? Mas é só para complementar isso mesmo. E Perfeito. pedir também que toda a comunidade, né, olhe cada vez com mais carinho para essa causa, vá lá na associação para conhecer, para ver a situação dos animais e, principalmente, tenham consciência, né? Porque a questão animal, salvar os animais,
é muito mais individual do que coletivo, assim, porque se cada um fizer a sua parte, se cada um tiver responsabilidade com os seus animais, isso, né, também desafoga a associação, porque tem gente que pensa, Miguel, que tendo uma associação, tipo assim, meu cachorro foi atropelado, eu não vou gastar, não vou me preocupar, leva lá pra DAT, a DAT que se vire. Gente, não funciona assim. Até porque, assim, não tem... Mesmo que a gente tenha amor e vontade de abrigar todos os animais de rua, todos os animais que estejam numa situação de vulnerabilidade, isso não é possível. Né? Humanamente não é possível, financeiramente não é possível. Então, assim, a gente pede também que a comunidade tenha também essa consciência, né, de ter a responsabilidade com o seu bichinho. Tenha bichinho se você puder cuidar bem, né? Senão não tenha. Né? Uhum. Então, assim, não abandone, né? Por acaso, a cadelinha lá teve os filhotes, não abandona a própria sorte, né? Doa para pessoas responsáveis. Então, assim, vamos todos ter essa responsabilidade, porque só assim a gente vai garantir que realmente os animais e todos nós tenham, né, uma vida mais confortável, né? E, enfim, né? Esse é só um apelo, né, para a comunidade, tá? E me colocar, então, à disposição aí de todo mundo e dizer que a gente está aí para ajudar essa causa. Aline de Oliveira Villagrán, uma das sócias fundadoras, Danúzia Escapim, sócia fundadora, que estão acompanhados aqui do José Fábio Viana Guilherme Machado, também sócio fundador, e o Everson acaba de colocar aqui no Face que por motivos profissionais ele não conseguiu vir aqui, né, mas ele colocou, deixa eu ver se eu acho aqui onde é que está o do Everson agora, Everson Bortolini, muito bom o esclarecimento, pena que não pude ir comparecer por motivo de trabalho. Sem problema, Everson, uma outra oportunidade certamente você estará por aqui e a gente vai estar conversando. Amanda Bittencourt, excelente explicação, gurias. Já o Alfredo Peixoto Belo dá um bom dia. Júlia Lima também nos saúda aqui com o fim desse final de semana. Silvia Batu. Eleonice Campos, parabéns, gurias. Muito bem explicado. A Julieta Viegas, parabéns pelo esclarecimento. Né? A Silvia Batu também bate palmas aqui. Enfim, o pessoal está repercutindo aqui e gostando das manifestações que tivemos aqui nesta manhã. A La Casa do Mate está nos acompanhando também pelo Instagram. A Alneida Martins nos dá um bom dia no YouTube, enfim, companhia da audiência nessas plataformas também. Bom, eu quero agradecer ao pessoal da DAT que aqui esteve presente, e dos sócios fundadores. Claro que ficamos à disposição da entidade também, no intuito de darmos divulgação, publicidade aos fatos e aos atos que forem necessários e úteis, e a gente só pode torcer para que cada vez mais a DAT possa desempenhar esse papel que ela faz aqui no nosso meio, tomara cada vez com mais amplitude. 9h38, nós vamos ao intervalo comercial. Eu já retorno com a sequência da edição de hoje do seu programa Variedades, em nome de Teseus 30, que você encontra nas farmácias, drogarias e lojas de suplemento alimentar de sua preferência, Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próspero, e Rede de Farmácia São João, hoje é sexta mais doce na São João, e você tem lá, por exemplo, o Kit Kat, você leva 2 por R$ 2,99 cada, nas mais de 1.100 lojas da São João. Um rápido intervalo comercial, mas eu já retorno. 9h38, temperatura 13 graus. Vem com Sicredi, o Plano Safra é a solução. Custeio investimentos pra sua produção. Na agricultura e pecuária, parceria certa. Juntos vamos crescer, essa é a nossa meta. Plano Safra no Sicredi. No Sicredi você encontra apoio e confiança pra lavoura, pro rebanho, conte com a nossa aliança. Fale com o seu gerente e saiba mais. Plano Safra no Sicredi. Ford Ranger 0 km, a pronta entrega com condições Expo Inter. Você só encontra na Ford Super Alto. Descontos especiais, bônus para produtor rural, entrada de 60%, taxa zero, saldo em 24 vezes e muito mais. Garanta agora mesmo o seu desconto especial Expo Inter e saia de Ranger 0 km. Visite nosso ponto de venda até 31 de agosto na BR-158-31, junto a Fruete Veículos, e conquiste a Ford Ranger. Picapeiro de verdade é raça forte, e picape raça forte você só encontra na Ford Super Alto. Sexta, dia 23, vacinação contra o Covid no Posto Central das 7 às 18h30 e nos postos do bairro Marcel Terra, Pedreira Gaúcha e ESF 4 das 8 às 12 e das 13h30 às 17 horas. Para vacinação somente para pessoas de 12 anos para cima, incluindo os grupos prioritários. Pessoas de 12 anos para cima que não fazem parte dos grupos prioritários